Oi, meus amores. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a cultura grega. A gente já vem falando, né, anteriormente, sobre a Grécia, né? Sobre a origem da Grécia, sobre a questão do povoamento da Grécia. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a cultura grega, uma cultura que tem muito a ver com a nossa cultura de hoje. A nossa cultura, ela tem influências, né, da cultura grega. O nosso assunto de hoje, ele é do capítulo 12, da página 220, tá? Acompanhem no livro de vocês. Vamos lá. Bom, para falar sobre os gregos, né, a gente precisa falar sobre os gregos que, acredito, tem uma religião muito grande, né, uma religião muito intensa. Eles vivem dessa religião, tá? A Grécia Antiga viveu um esplendor cultural como poucas civilizações na antiguidade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tá? Então, assim, a Grécia, ela tem um esplendor, né, uma questão cultural muito grande, uma questão cultural que influencia, né, vai influenciar por muito tempo muitas outras culturas, tá? Inclusive a nossa. O esplendor se deu ao contato com outros povos. Os gregos, como a gente já vem conversando aí na frente, os gregos na sua expansão, né, de territórios, né, quando a gente fala de expansão de território, a gente vai falar sobre Atenas, a gente vai falar sobre Esparta, né, que quando vão expandindo, né, as suas terras, vão entrando em contato com outras culturas, com outros povos, como os persas, né, depois com os romanos. Então a gente tem uma questão aí de que os gregos, eles sempre entraram em contato com vários povos, pela questão da comercialização, pela questão de expansão de terras, entre outras, tá? E aí, nesse meio termo, a gente diz que o que acaba ocorrendo é que esse contato com outros povos acaba influenciando, ou seja, os gregos acabam absorvendo a cultura de outros povos para sua própria cultura, ou seja, anexando, tá? Modos de falar, idiomas, deuses, a sua própria cultura. Os gregos, assim como muitos povos antigos, acreditavam em vários deuses. É importante dizer que os gregos, eles são politeístas, lembra? Ah, tia, mas eu não lembro mais o que é politeísmo. Quando a gente começou a estudar no começo do ano, eu falei para vocês, né, que existia o politeísmo, que é a crença em vários deuses, né? Principalmente deuses da natureza, deuses como o da água, do sol, da lua, né, do mar, entre outros. E existe o monoteísmo, né, que é a crença em só em um Deus. Os gregos, em específico, são politeístas, acreditam em vários deuses, né? São esses deuses que vão regir a vida deles. Os seus deuses viviam no alto do Olimpo. Então, eles acreditavam que os deuses viviam no alto do Olimpo. O alto do Olimpo é nada mais, nada menos do que o céu para eles, né? É o lugar no qual, quando eles morrerem, eles vão para o Olimpo, ou seja, para esse céu, para o paraíso, onde as coisas são muito boas. Religião. A influência da religião no cotidiano foi fundamental para a sociedade grega. Então, a religião ela tinha muito a ver, tá, com a questão do cotidiano grego, porque as pessoas elas viviam, né, para a questão de agradar os deuses, né, de não oferecer os deuses, para a questão de fazerem de tudo para que os deuses ficassem felizes com eles, né? Vão fazer sacrifícios, como a gente vai estar mais lá na frente. As pessoas vão sempre tentar consultar os deuses para algumas questões da sua vida, tá? Então, como eu falei para vocês, há essa questão de que as pessoas elas precisam saber se os deuses aprovam certas coisas. Então, as pessoas vão passar a consultar, né, os oráculos, vão passar a consultar os templos para consultar os deuses justamente, né, para saber se os deuses eram de acordo ou não com algumas ações, né, para ver se os deuses permitiam alguma coisa ou não. Os deuses como características humanas. Os deuses, eles são muito parecidos, né, com os seres humanos, né? Porque eles têm características humanas, né? São homens normais, só que com caráter do quê? De ter poderes, né? Como se fossem poderes mágicos, tá? Os homens têm características humanas. Também quando a gente diz que eles sentem amor, sentem ódio, sentem rancor,
né? Ficam brabos, eles brigam, né? Eles se entendem entre si. Então, eles têm características humanas como a gente, né? Que também tem essa questão de sentir raiva, de não gostar de alguma coisa. Isso é normal, né? No mundo que a gente vive. Os deuses heróis gregos. Cada cidade tinha seus deuses. Então, como eu falei para vocês, cada cidade dessa da Grécia, Atenas, né? Então, a gente pode pensar que Atenas, né, tinha a sua deusa específica, que era a deusa de Atenas, né? Então, a cidade de Atenas, que prevalecia como se fosse a padroeira daquela cidade, seria Atenas. Como em Esparta, como em Atenas e entre outras localidades, né, e outras cidades, cada cidadezinha tinha o seu deus específico, né? O seu deus que eles adoravam. É interessante dizer que existe a questão de que nessas cidades sempre se fazem templos para os deuses, né? Por quê? Porque fazer um templo é uma forma de agradar os deuses, demonstrar para os deuses, né, que eles estão felizes, que os deuses é uma forma também de fazer com que os deuses abençoassem a vida deles. Então, vai existir vários templos, né? Vai ter vamos dar um exemplo, o templo de Atenas, né? Entre outros deuses, um templo específico para Zeus, né? Que Zeus ele é conhecido como o pai de todos, né? É, digamos assim, o deus mais poderoso, tá? O mundo grego comporta uma enorme diversidade quanto à tipologia de ser deuses, né? Então, assim, na cultura grega existe vários deuses e cada deus tem uma especificidade, né? É específico para alguma coisa. Vamos citar Afrodite, né? Afrodite, ela é a deusa da beleza e do amor, né? Então ela tem muita importância aquela questão do romantismo e tudo mais. O Apolo, o deus da luz, né? Aquele que dá claridade, ou seja, ele pode ser chamado do deus do dia. Ares, deus da guerra. Então Ares é aquele deus, né? No qual os guerreiros antes de ir para a guerra sempre buscavam, né? Fazer oferendas, né? Fazer várias coisas para agradar Ares justamente para ganhar nessas batalhas. Artemis, deus da lua, né? Então Artemis é deus da lua, aquela que ilumina, né? Quando há escuridão. Atenas, a deusa da sabedoria também, né? Que também vai ser muito importante, vai ser sempre buscada nessa questão da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Então é muito importante a Deméter, por quê? Porque ela é a deusa da fertilidade, da terra fértil, né? Da fertilidade. Então, ela é uma deusa muito importante, porque essas cidades, elas vivem de uma agricultura. Então, sempre há a questão de se cultivar, de cultuar, né? Deméter, né? Para que ela abençoasse, para que ela fizesse com que as terras ficassem férteis. Hades, deus do submundo. Então, Hades, ele é o deus, né? A gente vai dizer que é o deus da morte, né? Hélios, deus do sol, né? Então, também é um deus muito importante, porque é o deus da luz também, né? Já que o sol ele é muito importante nessas culturas. Eras, deusa do céu, maternidade e matrimônio. Ela é a mulher de Zeus, né? Então, é como se ela fosse a mãe da humanidade, tá? Então, ela vai ser muito importante. Para ela, recai a questão da maternidade, questão do matrimônio, a questão do casamento, né? Este, a deusa do fogo. Persefone, rainha do submundo, né? Poseidon, deus dos mares, né? Também tem uma importância muito grande. E Zeus, deus de todos os deuses, né? Então, Zeus, ele é conhecido como o pai de todos os deuses, tá? Vamos olhar aqui, olha. Aqui a gente tem uma figura, né? Com cada um desses que eu expliquei, né? Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Deméter, Éfeso, Apolo, Dionísio e Afrodite. Então a gente tem aí, né, cada deus com a sua característica, né? Cada deus que demonstra a característica do que ele é direcionado. Bom, é importante dizer também que a gente tem, né, esses deuses. Esses deuses, eles acabam se relacionando com humanas, né, com mulheres humanas. E dessa união vem nascer, né, vem nascer dessa união semideuses, tá? Uma coisa que é importante entender é que
os humanos, eles tinham muito medo de irritar os deuses. Então, por isso que eles faziam sacrifícios, por isso que eles faziam de tudo para que os deuses estivessem satisfeitos com eles. Por quê? Porque esses deuses também, às vezes, eles acabavam brincando, né? Enganando os homens. Então, os homens tinham muito medo disso. Então, por isso, sempre mantendo, né, a boa comunicação com os deuses. Como eu estava falando dos semideuses, né? Então, os semideuses são filhos, né, de um deus com uma humana, né? A gente pode citar Perseu, né, que é esse que está com a Medusa, né? É ele que corta a cabeça da Medusa, né? Que na mitologia é aquela deusa, né? Que tem na cabeça cobras, né? Que não pode olhar para o rosto dela, porque senão vira pedra. A gente tem o Teseu também, que também é tido como um semideus, né? Teseu, que é a pessoa que eu já conversei lá atrás com vocês, que é a pessoa que vai matar o Minotauro. Lembra do Minotauro que tinha o corpo de um humano e o rosto de um touro, né? Que era muito temido. Então, o Teseu acaba matando o Minotauro. Então, o Teseu também é um semideus. Tá? A gente tem Aquiles também, né, que é um guerreiro, né, que tinha uma força, sempre ganhava todas as guerras. Mas Aquiles, ele tinha um ponto fraco, que era o seu calcanhar. Até que um momento acabam descobrindo que a força de Aquiles vem do calcanhar dele e acabam cortando o calcanhar dele, né, fazendo com que Aquiles ficasse sem sua força. E a gente tem o Hércules, né, como aquele grande guerreiro, né, que vai passar por várias provas. A gente já viu vários filmes por aí, né, a história de Hércules. Então, o Hércules também é um semideus. Religião cívica. Cada cidade grega cultuava os seus deuses e construía templos e santuários para eles. Então, como eu falei para vocês, né, cada cidadezinha dessa cultuava um deus específico, como eu avisei para vocês, né? E também fazia alguns templos e santuários para adorar esses deuses. Como eu falei para vocês, as pessoas elas tinham muito medo de desagradar os deuses, então acabavam fazendo sacrifícios, né, para agradar os deuses. Usavam animais, inclusive, para fazer o sacrifício, né? Também acabavam acabavam ofertando também frutas e cereais. Justamente levavam essas frutas e cereais aos templos, né, entregavam para os sacerdotes, para que eles fossem direcionar aquelas frutas aos deuses, ou seja, satisfazer os deuses, né? Os gregos demonstravam todo o seu respeito e sua veneração à divindade. Então, eles tinham toda uma questão, né, de rituais, né, de festas religiosas justamente para agradar os deuses, né, para mostrar o seu respeito, a sua veneração por aquela entidade específica, né, como a deusa da maternidade, como a deusa da fertilidade, né, então sempre tentando agradar ali. O oráculo. Os gregos buscavam conhecer o futuro, tanto por intermédio de sinais da natureza, quanto por intermédio das consultas aos oráculos. Então, imaginem só, que os deuses, as pessoas, antes delas saírem, delas tomarem uma decisão de irem para a guerra, sempre buscavam os oráculos, tá? Sempre buscavam ir até um sacerdote para que esse sacerdote lesse, né, o que poderia acontecer com essa pessoa. Então, sempre eles vão buscar esses oráculos, sempre vão buscar tentar entender o futuro, né? Pode ser através da natureza, né? Como eles mesmos falam, através de sinais que a natureza pode dar, ou seja, que são sinais que os deuses acabam dando, né? Ou por intermédio mesmo, né, de um sacerdote. O oráculo mais conhecido ficou no templo de Apolo, em Delfos, tá? Então, tem um oráculo mais específico, ou seja, um oráculo na qual aquele oráculo, ele era muito conhecido e ele lia, né, e acertava todas as profecias. O oráculo designado pelos gregos as profecias ditas por intérpretes, as respostas eram dadas pelos sacerdotisas, né? Então, eles sempre consultavam esses oráculos e quem dava a resposta, né, do que os deuses estavam falando eram sacerdotisas, porque eram essas sacerdotisas que eram, né, o contato do humano com os deuses. Olha, os Jogos Olímpicos, a gente
a gente, todo ano, lembra que lá na escola, todo ano a gente tem os jogos, né? Nos jogos a gente tem várias modalidades lá, tem uma galera lá, exemplo, a galera do sexto ano joga bola, a galera do sétimo ano joga basquete, a galera do oitavo ano joga queimada. Então a gente tem uma disputa, né? Todo ano a gente não faz uma disputa, né? De uma turma com outra para ver quem vai ganhar. Sempre é algo divertido, né? Essa coisa de jogos, ela vem lá dos gregos, porque foram os gregos que fizeram os primeiros Jogos Olímpicos, né? A disputa de várias modalidades. O primeiro jogo olímpico aconteceu em 776 anos antes de Cristo, na cidade de Olímpia, né? Então era uma forma de atrair todas as pessoas para que essas pessoas viessem e acabassem estando, né, na brincadeira, numa coisa, numa disputa, né? Então o primeiro jogo foi em Olímpia. Os jogos eram uma homenagem a Zeus, né? Então, assim como eu falei para vocês, existe a questão de sempre estar agradando. Então, eles vão fazer jogos em homenagem a Zeus, né? Para que Zeus ficasse feliz. E aí, nesses jogos vão rolar várias disputas. Homens das mais variadas profissões participavam. Então, homens de várias cidades, homens de várias localidades vinham para essa disputa. Inclusive, né? Esses jogos aconteceram de 4 em 4 anos, então as pessoas se organizavam para esses jogos, justamente, né, para ganhar. E aí a gente tem a questão de que era algo tão simbólico, uma coisa tão importante, né, para os gregos, que mesmo que eles estivessem em época de guerras, eles paravam a guerra por aquele período, né, para que todo mundo pudesse participar dos Jogos Olímpicos. Também é importante falar que nos Jogos Olímpicos a presença da mulher era proibida. A mulher, ela não podia participar, né, nas modalidades, não podia concorrer às modalidades e nem poderia estar na plateia, né? Então era um jogo mais específico para os homens. Um outro ponto, quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, né, quando a gente pensa em jogos de disputa, a gente sempre pensa, mas eu vou ter que ganhar alguma coisa, vou ganhar uma coisa muito importante, vou ganhar dinheiro, vou ganhar um carro, vou ganhar qualquer coisa do tipo. Nos Jogos Olímpicos, não. Era porque naquele tempo, na Grécia, era muito importante a pessoa ser conhecida, ser falada, né, ter história sobre aquela pessoa específica. Então, era uma honra aquilo. Então, nos Jogos Olímpicos não tinha recompensa material, ou seja, uma coisa que podia dar para a pessoa. A ideia era que aquela pessoa que ganhasse seria muito bem vista na sociedade, né? Aquela pessoa usaria uma coroa, né? Uma coroa, como se fosse uma coroa de flores, justamente para simbolizar que aquela pessoa foi o grande ganhador. E quando aquela pessoa voltava para sua cidade, né? Ela era recebida, né? Com muitos abraços, com muitos mimos, porque era uma pessoa vitoriosa. Então, para as pessoas importava era isso, ou seja, se demonstrar, né, que tinham ganhado, que estavam bem e tudo mais. A arte produzida pelos antigos gregos era essencialmente humanista, isto é, valorizava o ser humano. Então, a arte ela era muito voltada para mostrar a estética do corpo, mostrar o corpo do homem bonito, né? Também a questão humana, mostrar aspectos do cotidiano e tudo mais, tá? A gente também tem algo muito forte que é o teatro. O teatro ele vem ser muito importante na Grécia. Tá? O teatro é uma expressão artística de que os gregos mais gostavam. Buscavam se retratar o cotidiano, principalmente as guerras. Então, imaginem só que o teatro era algo muito importante, porque era um momento de diversão, era um momento de um espetáculo. Sempre se retratava no teatro a vida cotidiana, né? A vida das pessoas, guerra, comédia, tragédia. E era um momento no qual todas as pessoas deveriam participar. Para vocês entenderem que existia essa questão de que deveria ter a presença de todo mundo, né? Que
Até as pessoas que estavam presas eram obrigadas a ir para o espetáculo. Por quê? Segundo, né, as pessoas, caso alguém deixasse de ir, os deuses poderiam ficar chateados. Então, até as pessoas que estavam presas, até os inimigos mesmo, iam para os espetáculos justamente para ver, ou seja, era uma forma, né, de agradar também os deuses. Há algo muito importante no teatro, porque ele também simbolizava a questão, né, da arte e da religião, sempre demonstrava a questão de contar histórias sobre os deuses, né, de contar histórias do cotidiano, comédias e tudo mais. Dois gêneros foram muito fundamentais, a tragédia e a comédia. Então, sempre se contava história de guerras sempre relacionada à tragédia, muitas das vezes. As peças eram relacionadas à questão da tragédia e também a comédia, coisas engraçadas também que seriam coisas do cotidiano. Todos eram incentivados a comparecer ao espetáculo teatrais. Então, imaginem só como eu falei para vocês, todo mundo, né, era incentivado, era estudado, era feita toda uma organização para que todo mundo fosse, né, para esse espetáculo, justamente para não desagradar os deuses, né? Era uma forma que eles tinham de diversão e também de não desagradar os deuses. É da cultura grega também a questão das esculturas, né? As esculturas gregas ajudavam a traçar e reconstruir os costumes e a cultura das cidades gregas. Então, é muito comum, até no dia de hoje, a gente ter várias esculturas relacionadas à cultura grega, né? Porque eles destacavam muito as partes do corpo, né? A questão física da pessoa. Assim como a arquitetura, a escultura era bastante influenciada por aspectos religiosos. Então, também existia a questão de fazer escultura, muitas das vezes fazendo o rosto, fazendo o corpo dos deuses, né? Demonstrar, ou seja, uma forma de agradecimento aos deuses. Também se destacar pela reprodução do corpo humano, externando a ideia de estética com beleza física, destacando a perfeição dos deuses e materializando essa figura humana, né? Então, era uma forma de agradar os deuses, né? Demonstrando a questão, fazendo uma escultura do corpo humano, a ideia muito estética, uma escultura muito bonita, né? Destacando a perfeição dos deuses. Então, existia toda uma questão de agradar em si os deuses. A escultura se apresentou em três fases distintas, né? Então, a escultura, ela vem um longo processo, né, de desenvolvimento, tá? Durante a questão da Grécia, os períodos da Grécia. Período arcaico. Ainda muita influência da cultura egípcia, usava-se o mármore como material principal, visava destacar o homem em sua condição jovem, né? Então, a escultura no período arcaico, ela é muito direcionada ao mármore, né? Tentar idealizar, tentar construir, né, o homem em sua perfeição na sua condição jovem, ou seja, com toda a força, com toda a beleza. Período clássico. A questão atlética se destacou nesse período. A maioria das obras reportam os atletas que disputavam modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Usavam principalmente o mármore e o bronze para a produção de suas esculturas. Então, imaginem só que nesse período clássico, né, teve um destaque muito grande para os homens, né, para os homens com as suas modalidades artísticas, né, fazendo alguma modalidade, né, nos jogos, sempre mostrando a força do homem, né? E se usava nesse período principalmente o mármore e o bronze, né? O período helenístico. A escultura teve grande influência nesse período por meio do investimento de Alexandre o Grande, que a partir da Macedônia dominou a Grécia. O contato com diversos povos conquistados na expansão grega influenciou nas técnicas da esculpir. Atenas foi o centro da cultura nesse período, que avança nas expansões espaciais de suas culturas, destacando o homem como o centro da arte, né? Então, esse período helenístico é muito importante. Por quê? Porque ele vai sofrer influências específicas de Alexandre o Grande, né? Que ele vai governar, ele vai invadir a Grécia e vai governar a Grécia por um período. E nesse período, ele vai querer que haja expansão, né, da questão da arte, dos estudos, né, de técnicas, questão de leitura. Então, ele vai ser um governante que vai governar muito pela questão da arte. E ele vai incentivar, né, para que haja essa questão dessa arte, dessa
a organização dessa arte. Atenas, nesse momento, foi o centro da cultura, né, nesse período. E vai retratar muito a questão facial, a questão do rosto da pessoa, a questão da beleza, né? E destaca o homem como centro da arte. Como a gente pode ver aqui, a primeira estátua ela é muito relacionada, né, à questão arcaica, né? Que ela vai ser muito voltada para a questão da religião. Ela vai retratar a estátua de Poseidon, né? Que é o rei dos mares. A segunda é o busto de Artemis, do período clássico, né? Que vai retratar a questão do rosto, né? Questão da juventude. E a terceira de Escóbulo, de Miro, período clássico, né? Que vai ser direcionado mais para a questão física, a questão das Olimpíadas, né? Vai demonstrar de que forma, olha, a perfeição do corpo humano, né? Na sua modalidade. E é isso, meus amores. Até semana que vem, na nossa segunda parte.